eu sou diretor de consultoria tributária da BDO. Está aqui comigo o José Freitas, que é o gerente de consultoria tributária da BDO. E nós falaremos hoje a respeito do novo tratamento tributário das subvenções de investimento. Isso é algo que veio como uma bomba para todos, né? Então, a gente está partindo já de um cenário onde, no primeiro momento, está sendo discutido a questão de reforma tributária, indo com relação a tributos sobre consumo, e essa medida provisória, ela veio num momento inoportuno, né? Então, são 45 anos, aproximadamente, de discussão somente com relação a esse assunto. Uma coisa muito importante é que esse assunto ele sempre foi um tema que ficou no radar da Receita Federal. Assim como o ágio, para fins de tributação direta, sempre entrou a questão de subvenção. Então, ele começou num parecer normativo 112 de 78, aonde a Receita Federal ela trouxe nesse parecer que ainda não tinha nenhuma previsão em lei ordinária, o que é necessário para ter a característica de uma subvenção de investimento. Então, o que teria que ter para que seja caracterizado como uma subvenção de investimento? Primeiro, é necessário que seja o titular dessa subvenção. A outra seria a efetiva e específica aplicação da subvenção. Além disso, é necessária uma contemporaneidade entre o recebimento da subvenção e a sua efetiva utilização. Isso é um fato muito importante para vocês verem, por quê? Porque desde o começo o fisco sempre determinou que seja feito essa natureza, ou seja, a subvenção é necessário que ela tenha as duas contrapartidas. O que o fisco agora ele vai querer enxergar, que é o que refletiu também na MP que nós falaremos mais para frente, é justamente essa ideia dessa comprovação efetiva. E isso é o que provavelmente é onde o fisco vai entrar realmente para qualificar ou desqualificar a ideia desse novo crédito fiscal que é feito dentro do cômputo do lucro real e da contribuição social. Uma coisa muito importante é a medida provisória, ela limitou a questão da contribuição social. Ela somente agora veio somente para fins de imposto de renda. O que antigamente a gente estava tratando até agora, né? Então, até em vigor, que é 31 de 12 de 2013, a gente falava sempre com relação a tanto imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. O que está acontecendo agora? Aconteceu uma limitação, ou seja, ele somente é válido, esse novo crédito fiscal que é feito, ele somente é válido somente para o imposto de renda. Um assunto importante é que esse parecer normativo, ele acabou criando um entendimento, inclusive dentro do antigo CARF, né, que era o Conselho de Contribuintes. Ele acabou sedimentando no CARF e teve acórdão unânime já trazendo desqualificações referentes a esse parecer. Ou seja, esse parecer, que é o que o fisco tentou voltar agora com essa medida provisória, já era algo que eles acabaram perdendo em vias administrativas para o contribuinte. Um ponto muito importante é que essas questões voltadas somente para a ideia da natureza de subvenção, ela acabou mudando seu entendimento já em 2017. Então, com a Lei Complementar 160, incluiu o parágrafo 4º, aonde ele ainda ficou num cenário entre os tributaristas de divergência, porém, fica claro o dispositivo que se há o tratamento, perdão, se há um tratamento disso em reserva de incentivo fiscal, isso não é base tributável para o imposto de renda e para a contribuição social. E por qual razão ele não é? Porque se a gente for ver desde o começo do princípio, tratando como o que seria a natureza de uma subvenção de investimento, essa subvenção de investimento, ele nada mais é do que um efeito dentro do meu capital. Ele não ingressa, ele não entra dentro da ideia de renda. E eu acho que esse é um ponto muito importante. Quando a gente fala em reserva de capital, que já veio desde a 6404 da Lei das SAs, onde ele dizia na época, né, antes da 12973, né, que não transitava no resultado, entrava como reserva de capital, ele necessariamente, se ele entra dentro de uma reserva de capital, ele não abriga um lucro.
Então, qual que é a natureza da subvenção? Nada mais é do que uma transferência patrimonial. E esse é um ponto muito importante, porque quando a gente fala de transferência patrimonial, a gente já está falando que isso não representa uma renda, porque senão ele entraria dentro dos meus lucros acumulados para fins de distribuição. Então, isso já ficou muito claro. Antigamente, era muito comum você discutir isso, quando você tinha um crédito presumido, de falar: será que isso aqui era subvenção de custeio? Será que isso é uma subvenção de investimento? Quando veio a lei complementar, ela já trouxe uma segurança, falando que realmente, se eu tenho um crédito presumido de CMS, não vai importar. O próprio STJ disse a respeito. Ele não entra nesse mérito. Será que é custeio? Será que é investimento? O simples fato de eu ter essa subvenção, pelo fato de não ferir o pacto federativo e a livre concorrência entre os estados, onde cada um pode apresentar qual seria o melhor cenário, né, para trazer uma empresa, para conseguir empregos diretos e indiretos, né, na região, ele acabava realmente entrando num momento onde eu não precisaria entrar isso, já faria uma exclusão direta do meu valor, desde que isso não fosse distribuído para fins de dividendos. Então, isso é muito importante. Agora, quando a gente fala o que realmente acabou trazendo é uma medida provisória onde, desde a sua exposição de motivos, fica claro o viés arrecadatório. Ou seja, ele já diz, né, que a própria Receita Federal está estimando recuperar só em 2024 35 bilhões de reais. E em 4 anos, 137 bilhões. O mais gozado disso tudo é que a gente tem um momento onde eu tenho uma medida provisória que ela ainda, só para vocês terem ideia, ela está em intensas negociações, tanto que esse treinamento não, desculpa, esse evento, nós faremos duas partes, tá? Nós teremos tanto agora, quanto assim que a gente tiver essa publicação, né, assim que for convertida em lei. Porque o que nós estamos vendo no primeiro momento é o quê? Toda vez aonde o fisco questiona essas questões, ele acaba perdendo no judicial, ele perde no administrativo, e no segundo momento, ele simplesmente muda a regra do jogo. Esse é um fato muito importante. Se a gente fosse ver antes, o que o STJ disse no próprio tema 182, ele foi muito claro que ele não estava discutindo esse mérito. Mas agora o fisco, através dessa medida provisória, e valendo a partir de janeiro de 24, né, com os efeitos uma vez convertido em lei, ele vai trazer um momento onde ele vai mudar toda a regra do jogo. E isso não é uma grande novidade para nós, né, empresas, contribuintes. Por quê? Porque aí essas mudanças de regra já é algo que a gente já viu desde o ágil, por exemplo. Então, quando o ágil não tinha antes previsibilidade legal da questão de partes relacionadas para fins de aproveitamento do ágil, a 12973 ela acabou entrando com esse dispositivo onde vedava as empresas de fazer esse aproveitamento. A questão da MP foi claramente o que o fisco defende como se fosse nada mais do que uma normatização da decisão do STJ, mas na verdade isso não entra em nenhum mérito. E esse é um ponto muito importante, porque a decisão do STJ ela foi favorável ao contribuinte. E o que o fisco está querendo dizer é, ele já viu que perdeu, ele vai entrar para mudar essa regra do jogo e ele vai querer criar um novo contencioso tributário. É isso que vai acontecer. A tendência é que questione justamente isso. Tem muita gente que ainda defende que essa medida provisória ela não alcança os créditos presumidos de CMS. Porém, o próprio fisco diz que ele vai ter que atender os requisitos, tratando isso como uma subvenção de investimento. Ou seja, vai mudar tudo que eu tenho. Se eu agora, nesse momento, eu aplico 34% como uma exclusão direta do meu LALUR, no segundo momento eu vou precisar ainda, primeiro eu preciso tributar sobre isso. Esse é algo que realmente, Freitas, me deixou bem preocupado referente a isso. Então, primeiro eu tributo esse valor, porque eu não tenho mais base legal para exclusão, e no segundo momento, eu vou poder ainda fazer a minha apuração desse crédito, ou seja, somente quando essa expansão, o empreendimento ele acabar realmente se concretizando que eu vou poder apurar esse crédito. E isso acaba gerando
um descasamento muito grande que nem mesmo nesse parecer normativo, que foi a origem de tudo, nem mesmo o próprio parecer ele acabava falando sobre isso. Isso é o mais interessante, porque o fisco ele entra em contradição a respeito desse tema a todo momento. No primeiro momento, ele chegou até a acatar em solução de consulta que ele era, desde que a empresa não distribua esses para fins de dividendos, trate como reserva, poderia sim ser excluído do imposto de renda da contribuição social. E as soluções de consultas que foi alterando, né, se não me engano, acho que foi em 2022, 2021, já foi mudando todo o sentido, no sentido que já queria que a empresa já comprovasse isso, mesmo tendo decisão em recurso repetitivo no STJ. Ou seja, eu crio mais insegurança para a empresa. E pior de tudo, eu acho que o que me deixou, Freitas, mais preocupado com esse da provisória é o fisco ainda quis ser bonzinho, porque ele ainda diz para as empresas que elas podem criar uma autorregularização disso dos últimos 5 anos, de querer pagar realmente com desconto, que agora está em 65%, mas está em negociação para aumentar a 80%, e os 20% remanescentes, que estavam um prazo inicial de 6 meses, agora eles estão querendo aumentar, ampliar para 12 meses. Agora, como a empresa vai querer voltar aos 5 anos e abrir todo esse passivo para regularizar algo que já estava, teoricamente, já decidido em instância superior? Então, a gente está chegando num momento de muita insegurança jurídica. O que você acha, Freitas? Bom, agradeço aí pela palavra. Tem uma questão específica que você comentou, que é até o nosso passado agora ele é incerto, né? Então, no primeiro momento que eu preciso retomar o passado, que eu posso retomar o passado, a gente tem a prerrogativa de que o passado é incerto, né? Então, a gente fica com essa insegurança jurídica de certa forma, muito, muito bandeira vermelha, né? E teve um ponto que você tocou que eu achei muito importante, que faz parte da medida provisória de alteração, é que no primeiro momento, o meu benefício ele era excluído integralmente, desde quando eu tivesse cumprindo as regras do artigo 30 da 2973. Né? Então, isso foi consolidado através da Lei Complementar 160. Né? Então, todas as empresas já estavam acostumadas, já estavam adotando essa regra, né? E no segundo momento, a gente tem um reset totalmente integral, né? A gente literalmente recomeça tudo do início. Então, é, eu não posso, no primeiro momento, mais continuar com minha exclusão, né? Artigo 30 da 2973, ele é extinto, ele é extinguido. E agora eu venho com um modelo um pouco mais híbrido, que é eu preciso ter diversas comprovações, né? E no segundo momento eu ainda não excluo. Então, minha contribuição social, eu já vou ter um impacto muito significativo, né? Então, na contribuição social, se a nova MP for publicado, virar uma lei, eu um, já tomo um impacto muito grande com minha contribuição social, uma vez que ela não é contemplada, né? Então eu vou ter um impacto apenas no meu imposto de renda. Sim. Então eu fico me questionando como até que os estados que são que cede o benefício irão se comportar, né? É Uma uma vez que ótima pergunta. Sabe que eu ia comentar, só pode te interromper, um ponto importante sobre isso, Freitas, é justamente porque a decisão do STJ, na referente a 182, ele vai justamente referente à questão do Pacto Federativo. Ou seja, sim. é um nível, o ente, o Estado, ele tem esse direito de realmente trazer aquela empresa, de fomentar, de ter empregos diretos, indiretos, dele trazer isso para o Estado dele, de ser atrativo, né? Então, ó, imagina, além da estabilidade jurídica que já está instaurada, né? Porque a gente não tem a gente tem um MP, a gente tem uma ideia de uma lei, mas ela não é autoexplicativa, né? Uhum. A gente precisaria de uma instrução normativa para explicar.
a gente ainda pode ter um confronto interno entre Estado, né, e o federal, porque a gente não tem, aparentemente, uma conversa onde o Estado ele não está sendo, de certa forma, respeitado. Então, eu fico me questionando, Juan, como que vai ser a reação do Estado, do governador, por exemplo, né, quando o Estado ele não ter a importância dentro do benefício. É, Né? Então, eu me questiono até na insegurança, né, nos confrontos entre Estado e federal. sim. Só, primeiramente, só avisar a todos que do lado do chat tem um item chamado Q&A ou PIR, né? São perguntas e respostas. Então, caso vocês tenham alguma dúvida referente às questões de subvenções, por favor, usem essa ferramenta, tá bom? Que nós seremos aqui notificados. Mas, Freitas, respondendo, indo na sua questão, eu acho que mais do que isso, porque a gente já está partindo de um cenário onde eu gero mais insegurança jurídica de algo que ainda não estava 100% sedimentado. Ele acabou realmente gerando muito mais interpretações e um risco junto para empresas. Tem que ver que as empresas agora estão fechando 31 de dezembro, mas ela vai acontecer o quê? Independente se a empresa tem aquilo como natureza de subvenção, de custeio ou de investimento, para todas as empresas, haverá um aumento da alíquota efetiva de imposto de renda. Isso é contribuição social, então é claro, porque a gente já está vendo que isso já vai ter que ser tratado isso a partir de janeiro. Então, esse é um ponto muito importante e realmente isso vai gerar muito mais margem, né? E, Então, pode falar. Juan, eu fico pensando também, quando a gente fala nesse assunto, na questão operacional, sabe? Nós estamos hoje no dia 12 de dezembro, né? E a MP, teoricamente, se ela for convertida em lei, ela passaria a vigor a partir do dia 1º de 2024. Então, nós estamos falando de pouco mais de, 20 dias, né? Seria dia 2 de fevereiro, que dia 1º desculpa, dia 2 de janeiro, porque dia 1º vai ser feriado. Então, nós estamos falando de 20 dias para as empresas se adequar a essa nova regra. Né? Então, E um, além de todos os problemas, né, de confronto, de ausência de entendimento, nós ainda temos que pensar o seguinte: como que o contribuinte ele vai se adequar em tão pouco tempo, com tão pouca informação? sim, e é justamente por isso que nós faremos um evento, uma parte 2 desse evento, por ser um assunto complexo e por também apresentar para todos como que vai ficar essa operacionalização agora a partir de janeiro, assim que nós tivermos essa conversão, nós faremos um evento para ser mais claro como que vai ser esses reflexos para as empresas. Porque o que é o ponto importante? Se todos aqui entrassem no site do Planalto só para ver o andamento dessa medida provisória, vocês vão tomar um susto com o tanto de emenda que já tem a respeito. E são emendas, e são totalmente contraditórias, ou seja, nem mesmo o legislativo, seja a Câmara dos Deputados ou o Senado, eles estão realmente convergendo para alguns pontos. Está sendo muito discutido. Então, eu tenho aqui trazer alguns assuntos que a gente percebe que o fisco já acabou, de alguma maneira, até cedendo, né? Então, uma das questões que eu queria falar era com relação a, ao aumento, né, que eu comentei. Então, aumento de um desconto retroativo. Então, esse é um ponto muito importante da medida provisória, porque nessa medida provisória o fisco ele diz que as empresas poderiam fazer como se fosse uma denúncia, assim, querendo corrigir o passado, por ver que realmente estava errado. E aí, esse é um ponto importante, porque não tem como pensar qual que está tendo de divergência, o que os deputados estão falando, mas como que eu vou pensar numa cobrança retroativa sobre a Lei Complementar 160? Como assim vai ter uma transação? Isso não faz o menor sentido. Se isso já está dentro de uma decisão do STJ em fase de recurso repetitivo, e isso também já ficou claro na própria
Lei Complementar 160, é totalmente incoerente você propor esse tipo de assunto. Ou seja, o que muitos parlamentares estão discutindo é que a vigência disso só começa a partir de fato de 2024 e não haja nenhum tipo de voltar os 5 anos para as empresas para fins de uma autorregularização de algo que não, de fato, não há risco, assim, né, visão, né, contribuinte, se eu tenho uma decisão favorável judicialmente. Então, esse é um ponto que está sendo muito discutido. Uma questão também é que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas a própria Fazenda ela aceitou ampliar um pouco o conceito desse investimento, que ele passaria também a comportar aluguel, imóveis e leasings de máquina, o que antes só estava voltado para três questões, que era voltado para depreciação, amortização ou exaustão. Então, ele cedeu para que realmente tenha também o aluguel de imóveis e o leasing de máquinas. Outro ponto também que está sendo muito negociado é que essa medida provisória ela não fique somente com relação ao imposto de renda, e sim que volte também para contribuição social, PIS e COFINS. Então, para vocês terem ideia de como que é um cenário incerto, é muito incerto, mas ao mesmo tempo, o que eu ia falar para vocês? Isso vai acontecer, essa aprovação, no apagar das luzes, assim. Então, isso já está em trânsito, já com regime de urgência. O Arthur Lira, presidente da Câmara, ele está fora do Brasil, mas provavelmente quando ele voltar, isso vai ser trazido como uma pauta de urgência, então ele vai analisar e vai colocar isso para voto. Então, essas emendas vai ser discutida, provavelmente entre hoje e amanhã eles já querem soltar um relatório com relação a essa medida provisória. O relator ainda não fez, já era para ter feito na semana passada, então a razão da gente ter apresentado o evento de hoje era voltado para a gente discutir um pouco esse relatório, né, do relator, né? Mas de qualquer maneira, o parecer desse relator ele vai sair essa semana. Então, a nossa ideia é, assim que for convertido, a gente vai discutir isso minuciosamente com vocês e falar um pouquinho desses riscos. Pontos importantes para a gente falar, que é o que mais me deixa intrigado nisso tudo, é o fato de você primeiro, porque já é um descasamento total. Eu preciso não, eu tenho que tributar esse efeito integral, ou seja, eu não tenho nenhuma base para exclusão disso agora, eu vou ter que tributar tudo. E o crédito apurado, eu vou ter que fazer ele depois da minha expansão do empreendimento econômico, ou seja, isso já não faz o menor sentido, eu vou ter totalmente um descasamento disso. Eu vou ter um delay muito forte. E além disso, eu ainda vou ter que fazer essa formalização dentro da ECF, constituir esse crédito fiscal, que ele ainda vai ser apreciado pelo fisco, e ele já deixou claro, o fisco dentro da medida provisória, que se não entrar como natureza de subvenção de investimento, não vai ser homologado. E esse é um grande problema, porque se eu estou falando que eu tenho um crédito presumido, se ele estiver atrelado a uma subvenção de custeio, ele já está fora, que era algo que já tinha sido discutido, já era favorável, tem empresas, inclusive, que já têm trânsito e julgado sobre isso, e isso vai gerar um novo passivo tributário. Isso gera um grande problema, porque se a gente vai tratar isso com um crédito fiscal atrelado a essa subvenção de investimento, ele vai ser calculado somente a alíquota de imposto sobre a receita de subvenção. Então, ele é passível de ressarcimento ou compensação de tributo federal, mas ele vai sair um pouquinho da linha do que a gente tratava antes como um saldo negativo, né? O que antes ele compõe, né? Então, esse é um cenário bem importante, porque ele volta com a ideia de tratar somente a questão de subvenção de investimento como implantação ou expansão do empreendimento econômico. Então, assim, isso acaba realmente chegando num patamar muito limitado, né? Porque agora eu preciso fazer uma pré-habilitação, eu preciso ter essa habilitação prévia junto à Receita Federal. E aí agora vai ter realmente, a gente vai, tipo, provavelmente já vai, o fisco vai regulamentar como que seria essa questão desse procedimento para habilitação. Mas é interessante que ele tem que ser feito anterior à data da implantação ou expansão do empreendimento econômico, e ele tem que estabelecer expressamente as condições e contrapartidas a serem observadas pela empresa relativo à implantação
ou expansão do empreendimento econômico. Nessa parte eu não fico tão preocupado, porque de fato o que pode acontecer são os próprios, né, estados acabam realmente alterando um pouquinho essa natureza para conseguir colocar as contrapartidas para fins de ajuste. Mas de qualquer maneira, isso pode gerar uma não homologação desse crédito, porque na hora que você for pedir e isso não ficar tão claro para eles, eles não vão homologar. O outro fato importante é a habilitação prévia, o que antes isso não tinha, ou seja, ou você simplesmente faria uma exclusão do seu valor, ele não tributava, não incidia sobre isso. E agora eu vou ter que habilitar, ainda vai ter que ser homologado para depois eu poder fazer um ressarcimento ou depois eu fazer uma compensação, ou seja, eu vou ter duas etapas de validação. Esse crédito, ele primeiro ele vai ter que se passar por uma homologação do fisco. E isso até mesmo uma visão de consultoria tributária, isso pode gerar até mesmo, dependendo de como for, um ativo contingente. Você vai poder tratar isso como algo que você estima que você tenha, mas fica uma insegurança. Será que o fisco vai homologar isso? E pior, quanto tempo vai demorar para ele olhar isso? E isso também é um ponto importante, Freitas, porque os próprios deputados, os senadores, eles também estão discutindo com relação ao prazo, ou seja, o que eles pedem é uma celeridade do fisco também quanto a essa homologação. Porque se a empresa tem que esperar dentro da ECF para que faça a constituição desse crédito fiscal, eles também pedem celeridade do fisco para que a empresa já consiga aproveitar isso de uma forma que não perca tanto o time, porque esse é um problema muito grande. Eu vou ter que realmente juntar correlações que, na verdade, não tem muito a ver. Eu vou colocar um exemplo aqui prático. Se a gente está falando que a medida provisória ela vai ser feita também com relação, considerando as depreciações, amortização, exaustão, vamos pensar numa empresa que ela foi para uma região, por exemplo, para a região Nordeste, como foi para a Bahia. Essa empresa ela foi para a Bahia e o Estado da Bahia falou assim, olha, eu vou conceder para você um terreno, por exemplo. Pô, o terreno não tem depreciação. E aí? E aí, esse é um ponto, não está claro. Como que a empresa vai conseguir aproveitar esse valor agora? Porque no primeiro momento eu teria que ativar esse saldo. Eu não tenho mais a figura na minha contabilidade de uma despesa pré-operacional, né? O que antigamente eu tinha, que eu tinha que tratar isso no meu circulante, né? Então eu tinha que ajustar lá dentro. Agora eu não tenho mais isso. Então, se eu não tenho mais a figura do pré-operacional, como que eu vou conseguir trazer esse efeito agora? Eu não consigo. Então, eu vou receber esse terreno, eu não vou conseguir me aproveitar dele em nenhum momento, porque eu não sei da onde que o fisco também veio com essa ideia, falando que a subvenção de investimento ele necessariamente é voltado para aquisições de máquinas e equipamentos. Então, isso também é um grande problema, porque se eu tratar com máquina de equipamento, eu ativo, né? Faço a ativação, eu vou ativar, e no momento em que ocorrer, de fato, eu concluo, eu vou me aproveitar tributariamente desse efeito da minha depreciação. Ok, mas não necessariamente tudo que eu receber a título de subvenção ele vai ser tratado para compra de máquina e equipamento. Isso não faz o menor sentido. E, de fato, o fisco colocou tudo nesse bolo. A medida provisória ela acabou tratando tudo de uma vez só. Então, esse é um ponto muito importante, isso que vai gerar, de fato, um novo contencioso, é o que a gente percebe que é a tendência que vai acontecer, porque qual que é um grande ponto, né? A limitação da utilização desse crédito fiscal, ele é condicionado, né, dentro das receitas de subvenção reconhecidas após a conclusão da implantação ou expansão do empreendimento econômico. E ainda assim, na apuração desse crédito, ele não pode ser computada a receita de subvenção não relacionada com despesa de depreciação. Então, dessa forma, eu limitei. Esse é um ponto muito importante. Eu não posso simplesmente pegar e aplicar 25%. Ele está de uma maneira limitada a isso. E também não pode ser considerada a parcela da receita de subvenção que ela supera as despesas de depreciação. Então, é muito incongruente se a gente for ver de uma maneira geral, porque ele não fixa na medida provisória o conceito próprio para essa depreciação. Como que vai seguir? Ele simplesmente diz que tem que seguir a contabilidade do contribuinte, mas ele já fala que segue as normas contábeis, ponto. Mas ele também não define isso, ele só limitou, né? Então, correlacionar o crédito fiscal à despesa de depreciação e amortização é o que o fisco sempre quis. É o que ele sempre quis trazer isso desde o parecer normativo. Mas
eu acho que o que veio muito também é que ele limitou essa receita reconhecida de subvenção até 31 de dezembro de 2028. Então, assim, que também esse é um ponto polêmico, onde a gente percebe que o, o próprio legislador, né, então, assim, o legislativo, né, a Câmara dos Deputados e o Senado também está querendo revogar esse dispositivo. Ué, Então, oi, Fê. dois pontos importantes que eu acho que a gente pode explanar um pouco mais que você comentou, né? Uhum, A primeira questão é que a MP ela limita o que é subvenção, né? Então sim. ela não deixa mais aquela atuação ampla, o entendimento do contribuinte um pouco como era mais solta no passado, né? Até o presente momento. Então hoje ela limita a três itens, que é implantação, expansão e crédito fiscal, só. Né? Então, hoje não existe mais aquela discussão do que é o quê. Né? Então, eu Uhum. acho que isso é um ponto muito importante muito importante negativamente para o contribuinte. Né? Que hoje a gente literalmente temos especificamente o que é. Um outro ponto muito importante que você falou é a forma de utilizar o crédito. Né? Eu fico me questionando, Juan, como que esse crédito ele vai ser utilizado. Ele vai ser necessariamente homologado, é, vai precisar de uma fiscalização, a Receita Federal vai estipular um tempo para homologar, ou simplesmente a demonstração já vai ser o suficiente para que eu possa utilizar esse crédito. Então eu fico me questionando como que vai ser o passo a passo desses créditos, sabe? Eu fico com o pé meio atrás de como vai ser a fiscalização por parte da Receita em dizer, contribuinte, o que você demonstrou, que você habilitou na sua ECF, está de acordo. Então você está apto. Então eu fico com o pé meio atrás, porque assim, a gente já tem um longo histórico de que a Receita Federal ela tem uma certa demora em analisar as informações. Né? Então, pode ser por falta de contingente ou por falta de interesse, a gente não consegue cravar o porquê. Né? Então, de certa forma, eu me pergunto se vai ser uma homologação automática, né? Ou se vai precisar de fato que a Receita Federal diga que está de acordo. Então, eu fico me questionando, sabe? Se eu vou poder utilizar só depois que a Receita Federal der o acordo ou não. Então, eu acho que esse ponto ele tem uma importância muito significativa, que é uma resposta que nós ainda não, que é uma pergunta que nós ainda não temos a resposta. Sim, e eu acho que um ponto também voltado para a questão do crédito é que esse crédito ele vai precisar ser habilitado, ele precisa ser homologado. Esse é um ponto muito importante. Além de eu habilitá-lo, eu vou ter que homologar para que depois eu pudesse fazer o ressarcimento à compensação dele. Ou seja, eu vou lá visar a Receita, ele vai julgar se aquilo deveria ou não, e aí depois eu vou poder aproveitar esse valor. Então, o que está sendo discutido também é com relação a esse prazo. Então, assim, qual é o momento? Porque uma coisa é, eu vou realmente demonstrar isso ainda no ICF, mas e o tempo que eu também ter desse crédito para ele ser homologado? Então, o que pede, o que eu vejo também isso em outras discussões, é que está sendo vista essa celeridade. Então, isso de fato precisa acontecer de uma maneira rápida para que a empresa não fique prejudicada, porque ela já vai ter um delay. Então, esse é o principal ponto. Eu vou ficar. Se eu estou trazendo um cenário onde eu estou mexendo com três esferas praticamente, né? Então, essa medida provisória, ela está num contexto extremamente complicado, porque ela tem três esferas, né? Então, o viés dela é 100% arrecadatório, né? Então, isso está claro na própria exposição de motivos. Além disso, ela também tem uma questão voltada para a jurisprudencial, né? Porque a gente tem duas decisões do STJ, inclusive a que eu comentei, que é a 182, né? O tema, que fala que não pode ferir o pacto federativo. E aí esse é um ponto, porque ele mesmo vai ser questionado. Muitas empresas vão querer judicializar isso, justamente por conta disso. Ele sente que o direito dele foi perdido. A outra questão é uma questão política, porque essa tentativa no passado
de voltar e trazer esse cenário atual já é algo que já veio antes, né? Inclusive o Congresso ele não aceitou e ele foi favorável aos contribuintes, né? Então isso é um ponto muito interessante, porque o que a gente está percebendo que o fisco está querendo dizer é muda a regra a partir de 2024 numa tentativa de ignorar a decisão do STJ. E aí, você ignorando a decisão do STJ, você vai fazer o quê? Qual é a consequência? Nenhuma empresa vai querer aceitar isso de uma maneira quieta, vai querer discutir isso, porque isso está impactando a alíquota efetiva dela. Ela vai abrir, vai ter um contencioso tributário alto para discussão desse assunto, e aí a ideia que eu entendo que eles vão criar, a ideia que eles querem fazer é discutir essa situação, se ele, do crédito presumido de ICMS, ele vai cumprir ou não esses requisitos, e se for realmente, poderá ocorrer uma nova decisão do STJ, né, que poderá beneficiar mais o fisco do que a decisão que encontra em vigor. Né? Então, e aí, para mim, isso veio para simplesmente eu perdi e agora eu quero mudar a regra do meu jeito. Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque isso não foi discutido com as empresas, isso não veio uma discussão relevante sobre o tema, ou seja, todo mundo foi pego de surpresa referente a isso. A gente já sabia que tinha algumas questões que vai acontecer, então isso eu ia comunicar a todos que nós teremos eventos recorrentes referente à consultoria tributária de diretos, tendo em vista que nós também teremos como pauta a questão da reforma do imposto de renda. Então, nós teremos uma nova apuração de imposto de renda, muito provavelmente assim que a reforma, né, a PEC for realmente convertida. Então, quando realmente acontecer toda a reforma tributária de tributo sobre consumo, a tendência é que já teremos a questão da reforma sobre a renda. Mas o que está aparecendo é que eles estão, como a gente está falando de reforma de imposto de renda, ele só depende de uma lei ordinária, eu estou só criando ali, fazendo MP, colocando várias legislações esparsas e criando um cenário de insegurança. Então, esse é um ponto importante, porque agora a gente está vendo que cada vez mais isso vai acabar trazendo mais questionamentos, isso vai acabar afetando realmente a alíquota efetiva das empresas, e isso não tem um cenário que ninguém vai conseguir ficar sem querer discutir esse direito, né? Porque aconteceu uma perda desse direito, esse é um ponto. Eu tive uma perda desse direito. Antes eu teria algo que já estava sedimentado, estava mais discutido, já estava realmente acontecendo, embora o próprio fisco insiste na solução de consulta, mas solução de consulta ela não tem força de lei, né? Então esse é um ponto importante. Sem contar que eu tenho já uma jurisprudência já favorável em instância superior. Então, Freitas, o que eu vejo é que nós teremos sim um desdobramento em poucos dias referente a isso. O que eu pediria a todos é que acompanhem muito referente a isso, fiquem próximos, porque de fato o que vai acontecer é uma surpresa. A gente está vendo que tem muita gente discutindo tudo, e se você abre as emendas, você vê que tem gente que já desqualifica, tem gente que já está vendo, então cada um vai ser negociado. Então a gente não sabe como que vai vir, como que vai ser, mas o que a gente está percebendo a princípio está um grande Frankenstein. Esse é um ponto. Está todo mundo puxando um pouco para cada, e o que é muito, muito importante, o próprio fisco ele está sendo muito contraditório muitas vezes, porque ele foi favorável ao contribuinte, ele disse que desde que não distribua dividendos. Então, se você não está você não vai distribuir ao sócio essa natureza, ele tem que ser tratado de fato como uma transferência de capital. Então, se isso, desde o primeiro momento, a própria lei das SAs, ele sempre trouxe como uma natureza de uma transferência de capital, eu não posso falar que uma transferência de capital representa uma renda. Né? Eu não posso trazer isso, que isso representa isso vai entrar realmente como uma disponibilidade econômica ou jurídica. Então, não dá como a gente pensar sobre a questão da incidência. E isso é algo que, muito provavelmente, vai ficar muito mais numa esfera de natureza mais política. E eu acho que a gente vai ter que esperar, né? Então, a ideia nossa aqui vai ser realmente alertá-los, a falar realmente que isso está gerando muitas dúvidas. Então, assim, se você é empresa, você ainda está em 31 de 12, você pode ainda excluir do LALUR essas subvenções,
né? Se de fato for tratado isso como reserva de incentivo fiscal, o artigo 30 ele está em vigor ainda até 31/12/2023, vocês não vão ter esse direito prejudicado, embora a solução de consulta pode acontecer, mas falando que esse dispositivo legal ele está em vigor. Agora, quanto a isso, vocês darem esse tratamento para 31/12/2023, não há problema. A questão fica a partir de 24. Então, e esse é um cenário, porque tudo isso que está trazendo, de alguma maneira, a gente ainda não vai saber como que o fisco vai querer apurar esse crédito, como que isso vai ser visto e também como que isso vai trazer de retorno, porque de alguma maneira eu praticamente tive 44%, porque eu estou colocando aqui os 34% de imposto de renda e contribuição social e também o PIS e COFINS, mas na verdade só vou poder me recuperar de 25%, ou seja, é algo que não há como nenhuma empresa não ficar prejudicada referente a isso, independente da natureza do seu crédito, né? Se essa subvenção ela é de custeio de investimento, mas a gente vai ter que voltar a essa tratativa, a gente vai precisar realmente dar um passo atrás e entender melhor o que cada empresa possui, a natureza de cada subvenção, porque o risco de não ser homologado esse crédito fiscal vai ser enorme. Ele vai realmente usar esse dispositivo para realmente não homologar. E aí a gente está falando já em manifestação de conformidade, impugnações administrativas e judiciais para discutir esse crédito. Ou seja, é algo que vai ser um problema enorme, né? O que já estava praticamente sedimentado simplesmente mudou e veio para balançar mesmo o imposto de renda. Juan, um outro ponto, eu acho que é tão importante, é como que os governadores também eles vão reagir a isso, né? De que forma, né, que o Estado em si, já que o benefício é disponibilizado pelo Estado, como que o Estado vai reagir a isso? Até porque a subvenção, ele tem um papel ali na região, de certa forma, social, né? Uhum. Quando o Estado disponibiliza esse benefício para as empresas em si, ela tem um- uma generosidade, vamos falar assim, né? Ela fomenta a região. Então eu fico, de certa forma, também preocupado de como o Estado vai reagir a isso. Porque o Estado em si precisa que as empresas estejam instaladas em determinadas regiões para desenvolvimento dos lugares, né? Então, sem esse benefício, eu começo a me questionar se é interessante até para a empresa estar naquela região, né? Se vai ter propósito econômico em se instalar naquela região. Uma vez que ela falar, não é interessante mais para mim, eu estou tendo um custo normal, né? Um custo igual ou superior a estar num grande polo, eu vejo um grande risco de a empresa sair daquela região também. E a gente ter também a questão de uma consolidação de empresas no mesmo lugar, né? Então, eu vejo as empresas saindo de estados mais pobres justamente por causa disso, porque não é interessante operacionar, né? Às vezes tem frete muito alto, né? O custo de ficar lá é muito alto, e o que faz a empresa ser operacional, ser, de certa forma, ter interesse de ficar na região, é justamente o benefício, né? Uhum. Então, como você falou, eu vejo muita briga política nisso, né? Porque fica descabível tirar esse abastecimento financeiro da região simplesmente pela arrecadação fiscal, né? Pela arrecadação federal. Então, talvez caberia, a gente não tem nessa medida, uma ponderação referente à necessidade dos estados perante essa empresa. Porque a gente, em nenhum momento está sendo observado isso. Uhum. Estado, é interessante essa empresa estar operando no estado? É interessante ou não? Né? A gente está colocando todas as empresas de todos os estados na mesma cesta. Né? Então a gente está tratando os diferentes de formas iguais. Né? Então eu me preocupo o quanto isso vai trazer a avalanche de questionamentos, como você mesmo falou, né? De, de judicialização. Né? E como o Estado em si ele vai retrucar isso.
Porque eu não acho que o Estado simplesmente vai aceitar essas mudanças de bom grado, porque é totalmente prejudicial para eles também. Né? Então, Sim, é uma situação que eu acho meia. Que não tem conversa entre eles. Né? Então, é meio desconfortável ficar vendo a briga e ninguém para resolver o problema em si, e sim para gerar mais problemas. porque você tem que ver que o Estado ele vai ter que fazer assim, né? Primeiro você vem aqui no meu Estado, você investe, aí você apura um crédito, você vai apurar um crédito que ainda ele vai depender da bênção do fisco, ele vai ter que ainda homologar isso, para depois, quando você, de fato, você vai apurar esse crédito, você vai continuar recebendo, se por acaso, né, continuar recebendo esse investimento, aí você vai apurar o crédito fiscal depois que o empreendimento estiver pronto. Isso já não faz o menor sentido. Eu acho que esse é algo que realmente mais me preocupa, assim, como consultor tributário. Isso é o ponto que mais me deixa preocupado com relação a isso, porque é um delay que em nenhum momento, desde quando a Receita Federal fala sobre isso, que é desde 78, isso em nenhum momento foi visto. Então, isso é até é um giro de 180 graus do próprio entendimento dele. Então, isso é algo que realmente é muito absurdo, né? Tá mais assim, a questão do pacto federativo, ele é constitucional, então a MP ela não pode alcançar sobre ela, e eu acho que esse é um ponto muito importante, porque muita gente entende acha que aquela questão da decisão do STJ, referente ao tema 182, ele está indo voltado com relação à Lei Complementar 160 e o artigo 30 da 12973. Muito mais do que isso está dentro do Pacto Federativo. Então, qual a tendência é que isso, por ser uma questão até constitucional, provavelmente isso vai ser discutido no STF, isso vai ser judicializado, isso vai ser realmente questionado, porque isso acabou realmente mudando toda a regra do jogo, né? E aí, Freitas, eu queria também comentar alguns aspectos aqui. Esse crédito fiscal, ele poderá ser reconhecido ainda que a empresa tenha prejuízo fiscal, ou seja, é o mesmo isso de alguma maneira eu vou tratar ele separado, né? Então eu vou acabar podendo aproveitar ele mesmo a empresa apurando prejuízo fiscal no ano calendário, né? E que as receitas da subvenção for oferida. Ela também, ela pressupõe o reconhecimento da receita de subvenção deve ser realizado conforme a norma contábil aplicável, ou seja, isso por um lado foi bom, né? Eu acho que de tudo que aconteceu, pelo menos essa é a questão, porque ele não veio querer trazer qual seria o tratamento contábil sobre isso, que aí ele vai acabar indo uma esfera que não é de competência dele. Uma outra questão também é que o crédito ele não está condicionado mais à constituição da reserva aditiva fiscal e à não distribuição dos resultados. Também, se você vai tributar esse valor, porque essa é a questão do artigo 30, né? O artigo 30 da 12973 nada mais é do que você não vai tributar o imposto de renda e contribuição social, PIS e COFINS também, desde que você também não distribua. Você cria reserva de incentivo fiscal e você não distribua isso para o dividendo. Justamente por quê? Porque isso não é lucro. Isso é uma transferência de capital. Então, eu vou ficar batendo na tecla referente à natureza de transferência de capital, porque de fato é o que o fisco está confundindo. Então, é isso que está acontecendo. Então, assim, tá mudando o Instituto, está ficando muito confuso sobre isso. Então, isso não pode acabar vindo de novo, e de fato agora confundiu. De novo, a gente está voltando a questões que já foram discutidas anteriormente. Um outro ponto é, esses efeitos da MP, eles não alcançaram os incentivos fiscais que, segundo a jurisprudência do STJ, eles não podem ser tributados pela União, pelo princípio federativo, né? Então, aí, esse é um ponto muito importante, porque esse crédito fiscal referente à MP 185, ele não fixa, assim, de uma maneira literal, né? Então não está claro a questão de uma limitação à natureza da subvenção, ou seja, o crédito presumido, a isenção, a redução de base, né? Base de cálculo, o diferimento. Mas o que a gente percebe é que, na verdade, é o que o fisco vai usar como premissa na hora de não homologar o crédito fiscal. E isso ficou muito claro no próprio dispositivo, porque ele realmente coloca a regra, ele fala, se você não cumpre, não vai ser homologado esse crédito. Você pode até pedir,
E esse é um ponto muito importante, porque aí eu posso acabar gerando alguns ativos contingentes, porque eu sei que eu vou pedir, mas a chance de eu não ter homologado, de eu não conseguir homologar isso é muito alto, então dependendo de como for, isso vai acabar gerando um, um, um uma judicialização maior, isso tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, porque ninguém vai acabar querendo perder sobre isso, né? Então, eu acho que como uma conclusão, né, disso tudo, acho que eu queria depois eu passo a palavra para você, tá bom, Freitas? Mas com relação à conclusão desse tema, ele é um tema extremamente delicado, é um tema muito polêmico. Eu acho que, de fato, nos preocupa de ver como que está sendo tratado. Eu acho que está sendo visto, muitas pessoas estão discutindo referente a isso, que realmente não conseguiram enxergar o efeito que isso está chegando nas empresas. Isso é algo que não houve uma discussão, não houve algo claro, assim, não houve simplesmente vamos ouvir o outro lado, vamos ouvir o contribuinte, o que ele pensa a respeito, vamos trazer isso de uma maneira onde a gente consiga ter uma maior equiparação entre as duas partes. Então, isso não em um momento veio, isso veio simplesmente como uma surpresa. E a tendência é que o imposto de renda também tenha isso também nos próximos meses. Então, por isso que eu ia comentar com vocês que essa apresentação nós faremos uma próxima, parte 2, justamente quando a gente já tiver sedimentado melhor como que vai ficar frente a isso, ou como que vai vir, mas o que nós já estamos vendo isso no primeiro momento, quando lançou a medida provisória, a nossa ideia era assim, não, a medida provisória não vai ser convertida em lei, ela vai caducar, ela não vai entrar, realmente acho que é muito difícil, mas o que nós vimos agora, realmente pela nossa experiência, muito provavelmente isso já vai ser convertido no apagar das luzes. Então, o que eu ia pedir para vocês é fiquem ligados, fiquem atentos, isso vai realmente vir bem forte. E o fisco está só esperando. A própria instrução normativa deve estar prontinha, né, Freitas? Então, já deve estar no forno. Assim que sair convertido, assim que converter, eles já vão trazer essa IN. Então, novos desdobramentos ocorrerão. E eu acho que da minha parte é isso, Freitas. Ô Juan, eu só queria complementar mais uma Sim, questão de certa forma, até te fazer uma pergunta, né? Como você opa, falou, olha, a gente, no começo, a MP era tão fora da curva, né? Tão anormal que a gente realmente pensava, isso é um absurdo, né? E no uhum, transcorrer dos dias, do tempo, a gente começou a identificar que realmente ela ia para frente, que realmente sim, ela é séria, ela não, ela tem força, né? Então, eu acho que o nosso entendimento agora, Juan, é que realmente essa MP ela vai ser convertida em lei, né? Óbvio, pode ter algumas emendas, pode ter algumas alterações, mas o texto base sim, ela vai ser convertida em lei. Então, assim, não foi uma questão à toa, né? Não foi um MP à toa que queria ser caducado igual diversas outras que aconteceram. Então, a gente vê um cenário muito certo agora de que essa MP ela vai ser convertida em lei, né? E aí, Ron, uma pergunta até para a gente também pensar é como as empresas em tão pouco tempo elas já podem se preparar para isso, né? Como que porque quais os cenários que a empresa já tem que começar a se preocupar, né? Como que ela pode agir para que no dia 31 de janeiro ela já consiga apurar, vamos dizer assim, né, apurar seu imposto de renda com essas novas alterações. O que o contribuinte precisa fazer já tem que dormir pensando? O que você entende que eles têm que já começar a pensar para o próximo ano? boa pergunta. Eu acho que o principal ponto vai ser entender a relação da contrapartida. Então, o que é importante cada um entender da subvenção é: isso está afetando a minha empresa? Ah, qual que é a natureza disso? Isso é uma subvenção? Ah, perfeito. Mas isso tem alguma contrapartida minha perante ao Estado? Isso pode ser tratado como uma subvenção de custeio ou de investimento? Como que isso vai vir? Então, eu acho que esse diagnóstico é importante já fazer antes. Já entender que essas premissas elas não vão sair. Então, de fato, eu preciso entender um pouco melhor como que fica essa natureza e como que eu vou trazer isso agora. Porque, de alguma maneira ou de outra, ele vai impactar no meu imposto de renda.
Então, esse é um ponto muito importante. Eu vou ter que realmente entender como que isso vai refletir dentro da empresa. No segundo momento, a gente está partindo de um cenário onde tem inúmeras emendas, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado. Ou seja, a gente tem uma medida provisória que ela vai se alterar muito, ela vai mudar totalmente, talvez até do que nós estamos falando agora, porque a gente está falando da própria MP seca, do que realmente conta no Planalto. Mas provavelmente nós teremos já uma nova forma de vir, e a instrução normativa ela vai vir em seguida. Então, o que é importante nesse primeiro momento é a empresa entender e deixar isso mapeado, o que se trata de cada subvenção que ela possui e ir olhando nessa premissa de contrapartida, se vai ter esse risco ou não sobre isso. Um outro ponto importante que eu acho que isso pode gerar também consequências, que é uma lei tributária que pode gerar consequências até mesmo para fins de auditoria, é que se eu também não tenho a ideia da despesa pré-operacional, que é onde as empresas ajustavam e deixavam tudo isso no patrimonial, isso pode gerar até mesmo cenários de contabilidade criativa, né? Porque muitas empresas vão querer ativar para que não perca esse crédito. Isso é algo que vai acabar podendo gerar muito problema também. Por quê? Porque, de fato, ninguém vai querer perder esse crédito. Então, e se eu vou poder recuperar isso depois via depreciação, amortização e exaustão, e o que está sendo só aberto, né, concedido pelo o bonzinho da Receita Federal é somente a questão de aluguel e arrendamento, né, o leasing de máquinas, então, assim, eu estou praticamente limitando algo que eu tinha já totalmente é, líquido e certo, né? Um outro ponto importante é, para as empresas que possuem subvenções de ICMS, né, créditos presumidos, e que porventura ainda não tenham aproveitado isso, acredito que já também já pode já ver isso de uma maneira a saco. Então, também nós estamos à disposição, se precisar marcar uma reunião para tentar esclarecer algum ponto também dessa apresentação, porque é importante também até mesmo avaliar os últimos 5 anos, embora a gente perceba que o fisco ele ainda vai querer questionar, que há um risco e tudo mais, mas de qualquer maneira, judicialmente falando, e até mesmo no aspecto mesmo de consultoria pura, isso realmente é algo bem sedimentado, porque o artigo 30 ele está em vigor. Agora, o que eu não posso olhar é se eu querer fazer algum plano de ação pensando em 2024, porque uma vez convertido, ele vai ser revogado. Então, enquanto não está revogado, né, eu ainda posso aproveitar. Então, esse é um ponto muito importante, porque esse dispositivo, ele realmente é algo que vai realmente mudar tudo a questão do imposto de renda e contribuição social. Então, isso é um ponto muito importante. Pô, eu gostaria também de tocar em um ponto para que a gente deixe mais consolidado, né? A SMP, ela ainda tem que ser votada em 2023, né? Para ela ter efeito a partir de 1º de janeiro de 2024. Como você tinha mencionado que o Lira estava em viagem, posteriormente ele deve retornar ainda essa semana, né? Uhum. Você tem noção de quais as datas a gente tem que se apegar um pouco mais para acompanhar esse processo, né? Se já está pautado para votação ainda em 2023, como que está o cenário? O cenário é preocupante, porque, de fato, eles estão aguardando o Lira chegar, né? Porque aí quem vai colocar a ordem, né, na Câmara vai ser realmente o Arthur Lira. Mas um ponto muito importante é que o relatório, né, a questão do parecer do relator, né, referente a essa medida provisória, ela vai acontecer agora, se não vai ser hoje, era para ser semana passada, né? Mas se não for hoje, acredito que já nesses dias já teremos alguma novidade a respeito com relação a isso. Uma vez discutido isso, provavelmente isso já está sendo costurado pelo Fernando Haddad, né, pelo ministro da Fazenda, de fazer essa aprovação junto com o Senado, ou seja, se acontecer já essas emendas na própria Câmara dos Deputados, já vai ser junto com o Senado para que já consiga essa aprovação muito rápida. Então, é Sim. por isso que eu realmente estou preocupado, né, e passando isso para todos, para que acompanhem de perto
E assim que a gente tiver também algo concreto referente a como que vai ficar essa aprovação, como que vai ser esses limites, aonde que vai entrar algum risco sobre isso, nós faremos a segunda parte referente a esse evento de subvenções de investimento e como que esse tratamento tributário vai vir para o imposto de renda e como que isso pode ser se a gente vai ver algum cenário de risco, a gente vai um cenário vermelho, algum cenário de oportunidades. Nesse momento, de uma maneira geral, o que eu ia falar para vocês é que é um sinal amarelo para vermelho mesmo, é um cenário que vai gerar muito mais contencioso, então não há como ver de uma maneira mais otimista. De qualquer maneira, a gente vai aguardar para ver como que vai ver essa questão dessa emenda, e assim que tiver novidades, nós avisaremos, faremos um outro evento para a gente complementar este. Para chancelar de fato as datas, mas então a expectativa é que realmente seja nos próximos dias, de fato. Sim, sim. Né? Bacana. A expectativa é que seja feito realmente nos próximos dias, então por isso que eu convido a todos a acompanharem de perto e ver realmente o que vai acontecer. E assim que nós tivermos algo concreto, nós faremos a parte 2 do evento. Perfeito. Bom, deixa eu ver aqui. Vamos ver se nós temos alguma pergunta. Não, não temos nenhuma pergunta, Juan. Se tiver alguma pergunta em processo, acredito que a gente pode responder. O Juan comentou, né, que do lado aqui do chat, né, tem o PIR, que é onde pessoas que estão assistindo elas podem fazer a pergunta, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta referente a esse tema, podem colocar nesse chat, que a gente consegue validar. Então, deixa só uns minutinhos para ver se nós temos perguntas novas. Tá. Temos uma pergunta aqui, Juan. Eu não sei se é possível de responder já de bate-pronto, mas Uhum, vamos falar. Devido ao recesso parlamentar, a MP fica com validade até o dia 7/2/24. uhum. Neste caso, ela seria válida ao mês de janeiro de 2024? Porque na verdade, assim, a medida provisória, ela tem efeito, né? Ela tem efeito até ela vai se perder realmente em fevereiro. Mas o que de fato ela vai ficar válida, ela vai ficar válida. Então não há o que não há o que se fazer. Realmente a partir de 24 vai mudar o da MP. Agora, independente se ela for caducar, então a partir de 1º de janeiro vai entrar realmente em vigor essa MP, o efeito dela. Inclusive, isso é um ponto muito importante, mas o próprio fisco ele já está querendo antecipar isso antes do recesso parlamentar. Então, eu acho que essa é a nossa preocupação também, porque ele está sendo feito assim, ó, combinado entre as duas casas, eles já estão vendo isso já a todo momento, né? Então eles estão abrindo mão a Fazenda abre mão de algo para conseguir discutir isso, mas de alguma forma a nossa, né, expectativa é que realmente seja distante do recesso parlamentar. Bacana, Juan. Deixa eu ver se há mais algum questionamento. Bom, eu acredito que a princípio não tem questionamento, porém eu acho que a gente tem que deixar bem claro, né, para todos que puderam desprender um pouquinho da sua hora para assistir a gente, de que nós estamos à disposição, né, nós vamos aguardar mais capítulos, né, dessa série. Então, como você já mencionou, assim que tiver mais informações, nós iremos fazer uma nova apresentação falando dessas alterações. E se as pessoas precisarem, tiverem um pouquinho mais de dúvida, que entrem em contato com a gente, né? O Herrera ou o José.Freitas, tá? Pode entrar em contato com a gente, que a gente vai discutir sobre o tema ainda, e vamos aguardar próximos capítulos para ter atualizações mais frescas.
É isso, gente, muito obrigado, obrigado a todos e aguardem o próximo convite, será uma honra receber a todos na segunda parte desse evento de subvenção de investimentos, tá bom? Bom dia a todos, um abraço. Bom dia.